Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar do JSRE e do JSAF, né? Para quem não conhece, principalmente o JSAF, pessoal, esse aqui é o hedge fund aí do Banco Safra. E o JSRE já é um velho conhecido aí de vocês. Esse fundo que no último mês, aí, os últimos meses, vem passando por uma polêmicazinha por conta daquela assembleia. Até gravei vídeo já falando sobre, né? A gestão conseguiu aprovar aquelas cláusulas venenosas no regulamento que praticamente impossibilitam uma troca de gestão aí por parte dos cotistas, né? Então é aquela coisa, eu acho que sempre agora que o cotista do JSRE for olhar esse fundo, vai ter que lembrar, tipo, tem aquela cláusula, né? E eu espero que isso não afete o trabalho deles, que eles continuem trabalhando aí de forma cada dia melhor, mas para mim foi uma sinalização muito ruim. Muitos de vocês podem falar assim, mas tem lá o SNCI, o AFHI, e outros tantos fundos, né, que tem essa cláusula. Verdade, tem fundos que tem essa cláusula. Meu ponto sobre eles, alguns fundos, né, a grande maioria desses que eu citei, já nasceram com essa cláusula no regulamento lá no IPO. Então, né, e outra, é muito mais fácil a gente ir lá e tirar essas cláusulas desses fundos e seguir a vida do que abrir a brecha igual aconteceu nesse caso, que eu espero que não, mas para começar um movimento de várias gestoras começarem a colocar isso nos fundos, isso vai ser muito ruim. E eu imagino, né, eu assim espero, se um dia se isso acontecer, que a nossa querida CVM esteja de olho nisso e bote uma ordem na casa, porque vocês já podem pesquisar, né, a respeito de cláusulas e situações anticompetitivas, né, no mercado. Isso é até um ponto que, sei lá, às vezes até o CAD pode entrar no meio dessa parada, porque de fato torna-se uma troca de gestão algo extremamente complicado. Enfim, cara, esse é um assunto que tem mil e uma vertentes. Eu vejo como algo negativo nos fundos. Eu vejo como algo negativo. Em fundo pequeno, eu até entendo. Em fundo pequenininho e tal, o fundo tá começando, até um fundo dá para entender. Por exemplo, vamos usar um fundo pequeno de exemplo, Sequoias, SEQR11. Às vezes, se a gestão perder aquele fundo, a gestora, a asset em si acaba, vai ficar sem a fonte da receita dela. Então, em certa parte, eu entendo, mas em outra parte eu não entendo, eu critico, né? Então, o ponto principal para mim sobre a questão toda do Safra é como os cotistas deixaram acontecer, né? Não deveriam. Enfim, falado isso, vamos seguir com os dados do fundo. Patrimonial em 113, a cota está ali próxima de 90, um fundo de 2,3 bi, 121 mil metros quadrados de EBL. Vem pagando aí um yield de 0,56 centavinhos, 56%. Cara, na minha visão tá bem baixo, né? Tá aí 7,2%. Daqui a pouco já tá abaixo de 7%. Aí, na minha visão, eu já acho que tá ficando baixo até demais. Alguns comentários do mês, eles estão aí com algumas renovações, né? Lá no Tower Bridge. E um ponto legal de comentar, que agora só tem 2% da BL do fundo com vencimento nos próximos 6 meses. Então, eles colocando ordem na casa nesses vencimentos curtos, né? Isso é bastante importante de renovar, pessoal, porque a gente está num momento onde os inquilinos estão saindo de imóveis de uma qualidade um pouco menor e indo para imóveis de qualidade maior. Está tendo não sei uma fuga, mas uma movimentação de inquilinos em busca de ativos de maior qualidade. Então, se você conseguir renovar todos os contratos e tal, você pelo menos mitiga esse risco, né, do inquilino que está no final do contrato simplesmente virar para você e falar: amigão, o contrato acabou, valeu, falou, e você e o fundo fica com uma mão na frente e outra atrás, né? Enfim, teve um distrato lá no Rocha Verá, é o que eu comentei com vocês, né, pessoal? Esse movimento, sai de um imóvel, vai para outro, e tá essa movimentação. A gente tá vendo isso muito em fundo de laje corporativo. Isso aí é algo que vocês já devem, acredito eu, estar percebendo. Eu venho comentando sobre isso, mas imagino que vocês perceberam, né? A movimentação que tá tendo de fundo de laje corporativo todo mês, essa loucura, entra inquilino, sai inquilino. Olha o Rect, por exemplo, aluga, depois vai, a vacância sobe, a vacância cai, enfim. Bem interessante de ver, né? Eles fecharam um acordo comercial para locação de 4.800 metros quadrados no edifício paulista, que está na finaleira já.
A vacância financeira do fundo caiu um pouquinho por conta do final do período de carência de um andar lá do Tower Bridge. E ele comenta um pouco da venda do HGPO. Né, ele comenta aqui que eles propuseram a Assembleia para liquidar o fundo por R$ 39.983 um metro quadrado. E hoje o fundo isso dá um valor aí de 268 por cota, o patrimonial do fundo está em 267. Porém, descontado os custos, comissões, pererê, parará, pororô, fica um pouquinho abaixo desse valor aqui, né? Eu já gravei vídeos falando sobre isso. Pessoal, eu sou meio contra essa venda, sinceramente. Eu acho que o HGPO ele tem muito potencial. Porém, a gestão ela traz aqui alguns argumentos em relação à venda que eu até achei interessante e eu concordo com alguns deles. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Ele comenta de algumas transações que tiveram de 4 edifícios na Faria Lima, que foram em níveis em linha com que o HGPO recebeu, né? E a diferença é que o HGPO são ativos um pouco mais antigos e tal. Porém, salvo engano, um dos prédios passou por retrofit recente, né? Então isso aí para mim já meio que não derruba totalmente esse primeiro argumento, mas rebate ele em partes. O segundo, ele comenta sobre a questão do processo de venda que foi realizado dentro do fundo por R$ 39.000 um metro quadrado e não teve proposta. Cara, eu imagino que daqui a um ano, quando a Selic começar a baixar, pode ser que atinja esse valor, né? Mas é compreensível entender que no momento que a gente está vivendo hoje, é um valor que está um pouco acima. Ele traz um argumento que para mim é um forte argumento de vamos vender o fundo, vender os imóveis e se livrar do fundo, porque por mais que o HGPO teve esse lindo histórico nos últimos anos, agora ele vai ter uma concorrência bem considerável. Então ele coloca o seguinte: nos próximos 3 anos, teremos um aumento de mais de 80% das entregas de edifícios boutique na região dos prédios do HGPO, quando comparado aos últimos 4 anos. Então vai ter uma entrega forte. Isso deve trazer uma nova concorrência para os prédios, tecnologicamente mais avançados e com boa localização. Então, este é um ponto interessante a se comentar. Isso, para mim, aqui é o argumento mais forte da venda, porque por conta desse excesso de demanda, inevitavelmente pode ser que a gente comece a ver vacância no HGPO, e aí esse histórico maravilhoso que o fundo tem comece a passar num momento um pouco mais turbulento. Então, você saindo antes, em teoria, até faz um sentido. Ele gosta, segundo o estudo de mercado, observamos que alguns edifícios esses boutique offices, né, com localização similar, possuem custo de reposição inferior ao preço de venda de oferta pelos imóveis do HGPO, sendo importante na nossa leitura mais um indicador favorável à venda desses imóveis. Não concordo e nem discordo. Custo de oportunidade, ele coloca que esse dinheiro pode ser mais bem alocado em fundos de laje com desconto sobre o valor patrimonial. Sim e não, né? E ele coloca, esse aqui também é um grande benefício, um grande ponto, que é o benefício fiscal na liquidação. Porque acontece, se hoje, eu não sei, eles nunca, até onde eu sei, eles não colocaram o preço médio deles no HGPO. Vamos imaginar que seja R$150. Se eles venderem no mercado secundário, eles vão ter que pagar um imposto de renda nessa diferença, né, no lucro. Né? Porém, se você liquida o fundo e amortiza e encerra, você não paga. Então, é um jeito de dar um tombo aí na receita. Eu achei esse ponto, o ponto 6 e o ponto 3 são 2 argumentos bem fortes para se livrar aí do fundo. Enfim, galera, votem. Quem for cotista do fundo, votem. Eu confesso que eu preferiria que esse fundo fosse incorporado a outro e tal. Mas esses 2 argumentos foram argumentos bem fortes, bem difíceis até de rebater, viu, pessoal? Esses 2 argumentos deles. Porque, de fato, um aumento muito grande na oferta de edifícios vai fazer com que todos os edifícios, todos os boutique offices sofram. Então, é um ponto interessante. Né? Mas também tem que ver o aumento, se existe uma projeção de aumento de demanda. Enfim, não é tão simples assim. Aqui um pouco do resultado do fundo, teve 48 centavinhos, pagou 49, a gente já consegue ver aqui. Um pouco de rentabilidade e tal. Galera, não tem como muito ficar falando de retorno total do JSRE, porque ele é mutante, ele já foi fundo de crise, já foi FOF, agora ele é fundo de laje, enfim.
é meio difícil de pegar um histórico desse, porque o fundo já mudou tanto, né? Liquidez é boa, tem nem o que comentar. Carteira de ativos deles aqui, temos os imóveis, temos os fundos imobiliários aqui, são 95 milhões de reais, sendo que o grosso está em HGPO, então ele liquidando isso aqui, ele já deu um indicador para a gente que ele vai comprar outros fundos de laje, então vamos ver o que ele vai aprontar e o que ele vai comprar. E também tem a parcela que ele tem que pagar do Rocha Verá, né? Legal de comentar isso. Hoje, essa parcela, temos aqui, ó, rendimentos e contas a pagar, 176 milhões de reais. E aí, liquidando, ele bota aí 72 milhões para dentro. Então, equilibra um pouco as coisas, né, dessa alavancagem. Aqui um pouco de reajuste dos contratos e tal, a gente já conhece bem disso. Vencimento dos contratos, cara, tá bem light, né? 2% aqui, 2% no ano que, 3% no ano que vem. Só as revisionais tem bastante, mas a gente vai acompanhando aí como é que vai acontecendo. Setor dos inquilinos, a gente consegue ver bem seguro e saúde. E aqui os edifícios, né? Temos o Tower Bridge, temos o Rocha Verá, né? Enfim. W Torre Nações Unidas, Edifício Paulista, Praia de Botafogo, lá no Rio. E é isso, galera. Vamos aqui rapidão pro JSR pra gente conversar um pouco dele e fechar o vídeo. Esse fundo, né, é o hedge fund aí da Safra, ele vem pagando um yield bem interessante, ele ficou muito tempo, né, com a cota de mercado amassada, pagando mais de 1%, hoje ainda continua pagando um pouquinho mais de 1%. Fundo pequenininho, 155 milhões de reais, patrimonial em 99 reais, né? Ele pode comprar cota de fundo imobiliário, CRI diretamente, ação de empresa imobiliária e outros ativos aí, conforme regulamento. Ele inicia falando um pouco do exterior, galera, a gente já sabe como é que tá o exterior, tá uma zona, uma bagunça lá fora, Europa, numa situação bem delicada, Estados Unidos idem, já no Brasil, dados aí da atividade econômica sugerem uma retomada, que o Brasil tá indo bem, vamos acompanhar, né, galera, vamos ver, tomara pro Brasil, torcer pro Brasil decolar, tem eleição aí final do mês, então você sabe como é que é, né, vamos torcer pro melhor. Um ponto sobre o fundo que a gestão, na minha visão, acertou demais, que foi em vender posições de fundos de CRI atrelados à inflação e comprou aí fundos de tijolos e fundos atrelados ao CDI. Muito bem acertada essa decisão. Agora eles estão vendo lá esses fundos com valorizações e os fundos que eles tinham, né, os fundos de CRI atrelados ao IPCA, em valores bem baratos. Então é só ele refazer a troca agora de novo e aproveitar. Lembrando que esse é um fundo pequeno, então ele consegue se movimentar um pouco mais rápido. O fundo de 100 milhões aí, ele consegue se movimentar com certa velocidade, né? Não é igual um FOF gigante que parece um transatlântico. Não, esse aqui, ele é basicamente, ele não chega a ser um jet ski nem uma lancha, mas ele é um iatezinho, digamos assim, pra vocês entenderem no que tange a velocidade para se movimentar. O fundo pagou 96 centavinhos, teve um resultado de 96 centavinhos, pagou 93, a reserva está em 54 centavinhos por cota. E a gestão vai manter a distribuição nesse patamar atual aí ao longo do resto do semestre. DRE dele, a gente já comentou, gerou 96, pagou 93. O fundo vem ganhando uma liquidez, vem melhorando devagarinho, ainda não é tão boa, né? 300 mil aí por dia, mas está melhorando. E o número de cotistas crescendo aí de forma tímida, né? Se pegar aqui, não tem dados de setembro, mas de novembro até setembro aqui, ele nem dobrou o número de cotistas, tá um crescimento bem tímido. Aqui um pouco da composição dos ativos, a gente tem cota de fundo imobiliário, caixa, CRIs e ação de empresas listadas. Então, a gente vê que esses hedge funds, pessoal, eles são um FOF com roupa de sair, é um FOF um pouco mais ajeitadinho, com mais algumas coisas e tal. Enfim, eu ainda fico me perguntando se esses hedge funds vão se provar ou não. A gente vê, por exemplo, esse cara tá conseguindo manter a distribuição independente da deflação. O VGHF não, o VGHF já caiu. Então, na minha visão, o hedge fund ele tem que ter aí o que esse fundo fez. Ele tem que se movimentar. Vamos comprar, compramos agora CDI para se proteger da deflação. Beleza, passou a deflação, vamos voltar para o IPCA e tal. Não chegar no momento de deflação ele cair igual todos os outros fundos caíram, né, o rendimento. Eu não vejo muito sentido nisso. Mas enfim, vamos acompanhando. Aqui um pouco do limite de exposição.
Ele pode ter 30% em ações e CRIs e até 100% em fundo imobiliário, como está hoje, 4% em ação, 18% em CRI, 72% em fundos imobiliários. Aqui as posições ele tem metade da carteira em recebíveis, sendo via fundos imobiliários ou CRI diretamente, a gente consegue ver aqui. O CRIs dividido, são cinco operações entre lares e logístico, e as ações, um foco bem grande em ações de shopping center. Os CRIs, a grande parte deles está indexada ao CDI, eles foram malandros, a taxa muito ruim, mas eu entendo a alocação, né, fazer uma compra bem líquida para conseguir vender e comprar outra coisa rapidamente. CDI mais 1,7, eu acho uma taxa bem ruim. E é isso, galera. Então, fica aí o vídeo aí, o combo safra. Tinha tempo que eu não fazia esse combo, mas legal a gente comentar um pouco sobre os dois fundos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!